Meus irmãos, meus amigos, muito boa noite. Agradecendo já antecipadamente a presença, da Anilda e do Elim, lá do Allan Kardec, que estão nos visitando hoje. E aos amigos que depois estarão acompanhando a nossa reunião pelas nossas redes sociais, do YouTube, do Instagram. Muito boa noite. Como preparação para a nossa prece, início das nossas tarefas desta noite, vamos pedir à nossa irmã Neuza que possa fazer a leitura de uma página preparatória. Boa noite. Nós vamos ler o livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, a lição 124. A simplicidade atrai. Pense nos grandes exemplos. O Divino Mestre não tinha onde repousar a cabeça. Francisco era o pobrezinho de Assis. Gandhi só deixou as vestes, mas elevaram o mundo. Atraíram massas, ganharam afetos profundos. A sua simplicidade torna-o mais querido. Atrai as pessoas bem-intencionadas, ganha amigos, brota admirações. A ostentação e o luxo despertam orgulho, afastam as pessoas de você, rebaixam você. Seja humilde, olhe com respeito, fale com naturalidade. Você só se engrandece quando diminui. Deus é tão simples que se esconde atrás de suas obras. Que Jesus possa nos abençoar. Vamos então elevar os nossos pensamentos de agradecimento, fazermos a nossa prece. Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos. Maria e José, nossos pais maiores. Jesus, nosso mestre, nosso amigo. Araci, nossa patrona e orientadora. E todos os amigos espirituais que nos assistem, que assistem à nossa casa, que sempre estão conosco em nossas reuniões, em nossos afazeres diários. Somos imensamente agradecidos por esta confiança. E rogamos, Pai, a assistência a cada um de nós que aqui nos encontramos, àqueles nossos familiares que deixamos em nossos lares, nesta e outras localidades, que cada um, dentro na medida dos seus merecimentos, possam receber todo o amparo, toda assistência, através da Tua infinita misericórdia. Pedimos também pelos enfermos hospitalizados, pelos irmãos, em algum momento, quem sabe de fraqueza, cometeram alguma ação contra o nosso Código Civil e Penal, e neste momento encontram-se encarcerados. Rogamos para eles as bênçãos, o arrependimento, que possam, após cumprirem as suas penas, retomarem suas caminhadas em nosso convívio, no convívio social. E assim, pedimos também pela nossa irmã que irá ministrar a palestra na noite de hoje, que Tua paz, o Teu amor fique sempre conosco em nosso ambiente, orando também e pedindo pela nossa casa. Fica conosco, ampara-nos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Damos mais uma vez as boas-vindas à Anilda, tempo, que não visita a nossa casa. A Anilda é trabalhadora da Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré e também, tem esse compromisso de divulgar a nossa doutrina, Anilda? Para você, as nossas melhores vibrações. Obrigada. Posso usar aqui, né? Pode ficar à vontade. Boa noite. Que todos nós estamos aqui, sejamos bem-vindos e que Deus possa estar nos protegendo. De vez em quando, Alberto, nos dá vontade de parar. Aí levamos assim um puxãozinho de orelha, aí retornamos, porque
infelizmente, não tem, ou felizmente, né, não existe aposentadoria para nós, né? Então, nós temos que caminhar. Vamos ficar estacionados? Não. Então, quando vem o puxãozinho de orelha, é a hora que nós estamos pensando, né? Lembrando de uma companheira nossa, que é católica, e ela disse à minha mãe, alguns tempos atrás, né? Bem antes da nossa mãe adoecer, que o padre tinha dito que quando chega aos 70, 75 anos, não precisa ir mais ao templo religioso, pode ficar em casa. E, realmente, se nós formos pensar assim, nós não vamos sair de casa. Chegou aos 70, 75, não vou lá não, vou ficar em casa, é mais fácil, tem a palestra online agora, tem mais facilidade, então eu vou ficar. Porque não deixa de ser uma acomodação para todos nós, não é? Porque quando está assistindo online, eu posso parar, sair um pouquinho dali, posso ir lá dentro comer, apanhar uma pipoca, eu posso ir apanhar um outro lanche. Então tem várias coisas que podemos fazer. E aí nós nos acomodamos. E antes da pandemia, todos os templos religiosos sempre estavam cheios, né? Mas pós-pandemia, o retorno está sendo assim, lentamente. Mas um dia temos a certeza que todos retornarão. Muitos já voltaram para a pátria espiritual, né? Antes da pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia. Hoje nós estávamos refletindo à tarde sobre o estudo que iríamos fazer aqui na casa de Araci e ficamos lembrando do passado, de alguns tempos atrás, melhor dizendo assim, quando nós vínhamos, né, e que tinha a fila da frente e que estava sempre sentado. Seu José Lima com a sua esposa, eu esqueci o nome dela, Oswaldina, seu Jaime Carrasqueira, né? Seu Wilson Werneck, que morava perto da gente. Então, são companheiros que partiram, mas que temos a certeza que estão presentes, e tantos outros que nos falha a memória. Lembramos das Semanas Espíritas que realizávamos aqui, quando ficamos substituindo a nossa querida Zaine, e que em um dos dias, né, o orador vinha de fora, ia para a nossa casa, e nada dele chegar. Emilce, muito querida de todos nós também, muitos aqui conheceram, né? E ela estava conosco lá em casa, porque ela vinha para aqui, e nada dele chegar. Na última hora, aquele desespero, só falei com ela assim: Emilce, ele não chegando, é você quem vai. Pode começar se preparando. E aí ele liga avisando que houve um transtorno, mas que ele vinha direto para aqui. Ele chegou na hora certinho. Aí, Emilce, graças a Deus, me livrei. Mas é assim mesmo, as coisas acontecem, né? Lembramos da época em que dirigíamos o departamento infantil da Liga Espírita de Campos, e quando chegava o mês de outubro, o mês da criança, né, nós fazíamos os encontros geralmente aqui no Araci. Enquanto as crianças estavam aqui no alto assistindo, ou as apresentações uns dos outros, ou o teatro feito pelas tias, tinha outro grupo preparando o lanche, onde nós encontrávamos Lenice, Auxiliadora, Terezinha, que já se encontram do outro lado, e tantos outros irmãos. E a todos eles, a nossa gratidão, né, pelo trabalho que eles desenvolveram junto ao movimento espírita da cidade de Campos, da região, e que ainda continuam do outro lado da vida. Não podemos esquecer de Zé Luiz, José Rolando, que também se engajavam nesse movimento, e tantas outras pessoas. A todos eles a nossa gratidão. Nós sabemos que estamos vivendo um momento muito tumultuado,
um momento em que nós não sabemos o que pode acontecer daqui a 1 minuto ou segundos. Quando ligamos a televisão, ficamos observando pelo celular ou outro meio de comunicação quantas coisas estão acontecendo na nossa Terra. Planeta de prova e expiação, em transição para mundo de regeneração. Mas sabemos também que esse mundo de regeneração não vai ser rapidinho, vai demorar. Já começou? Já, mas ainda predomina a maldade. Quantas coisas estão acontecendo e que nós ficamos a perguntar, mas por que Deus está permitindo isto? Mas por que está acontecendo? Nós estamos aqui tendo a nossa última oportunidade. Muitos já tiveram, de acordo com o livro que nós estamos estudando na reunião mediúnica dia de quarta-feira, a reunião de mediunidade, em que o Espírito vem comentando o livro dos médiuns e ele coloca que essa nova era, ainda já tem muitos que já partiram, mas muitos estão chegando. E numa aula de Cláudia, ela, algum tempo atrás, antes da pandemia, que depois ela não pôde retornar, ela nos disse que uma mensagem, Emmanuel, quer dizer, Chico Xavier já desencarnou há quanto tempo, né? Há algum tempo, antes dele desencarnar, ele fora levado por seu guia, Emmanuel, ao plano espiritual. Então ele foi numa cidade, né, num local de trevas, e que ele perguntou, por que você me trouxe aqui? Você está vendo todos esses irmãos? Daqui a algum tempo nós retornaremos. Se passou algum tempo, ele retornou com Emmanuel. Quando chegou lá, já não existia. E ele pergunta a Emmanuel, mas onde eles estão? E Emmanuel então diz a ele, eles estão reencarnados, estão na Terra, tendo a sua última chance. Por isso que a cidade não existe. E assim existem outras cidades. Então, por que não aproveitarmos este momento em que Deus está nos dando esta oportunidade? Porque a vida continua depois que nós partimos. Essa é apenas uma das existências que nós estamos tendo. Já tivemos várias para trás, teremos muitas para frente. Pode ser aqui na Terra? Pode. Mas também pode ser em um planeta que esteja igual à Terra, ou esteja até em condições piores do que a Terra, para ajudar na nossa evolução espiritual. Ou se já tivermos em condições, podemos ir para outros locais até melhor. Mas vai depender da atitude de cada um de nós. E o que nós estamos fazendo para nos melhorarmos? Será que nós já estamos colocando em prática os ensinamentos que Jesus deixou para nós? Porque nós não estamos reencarnados aqui pela primeira vez, não é? Ninguém vai mais acreditar nisso, né? Que é a primeira encarnação minha. O Espírito foi criado na hora da concepção. Isso é uma coisa que nós não podemos mais acreditar. Nós sabemos que... Por que então? Se fosse assim, por que João vinha perfeito e Maria com alguma deficiência? O que Deus é esse? Injusto? Cria um perfeito e o outro não? Então nós sabemos que não é assim. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e foi dada a oportunidade, de acordo com as leis divinas, que são 10, de seguirmos a nossa trajetória. Lá nos diz a 9ª lei, a lei de liberdade, que fala sobre o nosso livre-arbítrio. Nós fomos criados simples e ignorantes, e cada um fez a sua trajetória. Deus deu a inteligência para nós. Nós fomos desenvolvendo. Nós tínhamos a estrada para seguir. Poderíamos seguir em linha reta, mas quando chegamos, né, se nós temos o nosso livre-arbítrio, cada um foi para um canto diferente.
E aí lá na frente nós vamos ter que retornar. Já estamos tentando esse retorno há muitas e muitas reencarnações, muitas vindas em outros planetas ou aqui mesmo, mas ainda não conseguimos. Os nossos irmãos de capela não vieram para a Terra, aqueles que não conseguiram acompanhar a evolução? Já retornaram? Muitos sim, mas de acordo com os estudiosos, né, e com os livros espíritas, ainda existem alguns por aqui que não conseguiram se evoluírem para o seu retorno. Assim também somos nós. Nós precisamos nos modificar interiormente, porque muitas vezes nós achamos que o importante é a nossa modificação exterior, é nós estarmos bem exteriormente, ter uma casa bonita, ter o carro do ano, ter tudo de melhor. E o interior nosso, nós não modificamos em nada. Nós temos raiva, temos rancor, temos ódio, não gostamos dos nossos semelhantes, desenvolvemos uma série de sentimentos negativos que vai somente nos prejudicar, não vai nos levar a lugar nenhum. E nós escolhemos, dentro desses sentimentos, para estudarmos gratidão e ingratidão. Quer dizer, a gratidão é o que todos nós deveríamos ter, né? E a ingratidão é o que nós temos que deixar de lado. E hoje estamos pensando, por onde vamos começar? Pela gratidão ou pela ingratidão? E pedimos muita ajuda aos mentores espirituais que nos auxiliam neste momento. Há dois em particular que eu sempre cito, a Elinho está aí de prova, né? Eu sempre cito. É o pai dele, seu Alcibiades, né? E seu Etelco, que quase toda a gente aqui conhece, todos dois. Então, eles dois, a figura deles dois vem assim imediatamente, quando nós somos chamados para alguma tarefa, vem a mentalidade, vem na nossa mente, né, na nossa frente, é como se estivéssemos vendo os dois. Um sorrindo, todos dois sorrindo, né, que os dois viviam sorrindo, e mostrando, incentivando para que façamos a nossa tarefa. E hoje temos a certeza que eles dois estão aí também. Eu tenho a mania de entrar no carro, até hoje não falei não, senão vou parar com essa mania, sabe? Que eles dois já devem estar até enjoados de mim. Que eu chamo assim, vamos embora, até o que são Alcibiades, podem entrar e vamos conosco. Então já é até um hábito, né, de colocar os dois juntos. E agora arranjei mais um companheirinho, que eu dou o nome de Cabelo de Mel. Eu não sei identificar. Ele apareceu para mim há uns quase 5 anos atrás, quando eu adoeci. Eu estava deitada, muito preocupada, o que eu ia fazer? Os médicos nos descobriam. Eu não estava dormindo, só estava com os olhos fechados. Vi direitinho, né? Quando entrou no meu quarto, estava em casa sozinha, vestido de calça azul, calça branca, camisa azul, aquele cabelo de mel todo encaracolado, falou assim, você tem isso assim, assim. E daí há dias foi confirmado. E eu fiquei muito tranquila, nunca me apavorei. E de lá para cá, né, não sei o nome, como não importa o nome de quem é o nosso anjo da guarda, quem são os nossos mentores, então eu resolvi chamar de meu cabelo de mel. Cabelo de mel. Cabelo de mel me inspira, cabelo de mel me acompanha. Então nós estamos sempre junto a esses três e os demais, né? Então nós escolhemos para nosso estudo, vamos começar pela ingratidão. O que seria a ingratidão? A ingratidão é algo que nós estamos sendo ingratos para com os nossos semelhantes, né? É a falta de reconhecimento por algo que nós estamos recebendo. E essa ingratidão, nós verificamos a todo instante, não é só dentro da nossa casa, do nosso lar.
mas em todo local que nós estamos presentes, às vezes até dentro dos templos religiosos. E no livro de Joana de Ângeles, Lampadário Espírita, ela diz: é moléstia virulenta, contagiosa, rancor, ódio, do caráter e que tem nascente no espírito. Então, nós arraigamos tanto essa ingratidão que nós podemos já nascer com aquele espírito de ingratidão até para com os nossos próprios pais, os nossos familiares. Quantas vezes nós observamos os filhos sendo ingratos para com os pais? Ele não quer saber, depois que atinge uma determinada idade, dos pais. Eles abandonam, deixam nos asilos, deixam algum canto da casa isolados, mas não querem aquele contato. Aí nós vamos lembrar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala no capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe. E no item 9, a ingratidão dos filhos para com os laços de família, a ingratidão dos filhos e os laços de família, que Santo Agostinho comenta. Então, essa ingratidão não ficou lá no passado. Essa ingratidão nós verificamos ainda em nossos dias. Quantos estão abandonados dentro dos seus próprios lares? Há poucos dias nós estávamos vendo, alguém mandou para a gente no Zap, foi uma mensagem que nós recebemos. Um senhor tocando uma música e apresentando um determinado abrigo de idosos, onde todos eles estavam ali esperando uma visita de um filho, de um ente querido, e deu a hora da visita e ninguém apareceu. Por quê? Porque foi lá, abriu a porta do carro, muitas vezes falou assim: vou deixar o senhor ou você, a senhora, aqui por alguns minutinhos e já volto. Vou ali fazer uma compra. E não volta nunca mais. Então isto é uma ingratidão, como aquela lição do filho que a nora começou se queixando muito, porque o pai estava com o sogro em casa, e o sogro sujava tudo na hora da comida, não comia como deveria, e ela estava passando vergonha com as suas visitas, e aí ele vai lá no quintal e constrói um cômodo para colocar o seu pai. Então, seu pai não tinha direito de entrar na casa, tinha que ficar lá. E um certo dia, o filho estava lá fazendo alguma coisa, ou pediu moedas, mais ou menos assim, tem duas histórias, e o pai perguntou para quê? Juntar, ou estou começando a construir, pensando em construir algo para colocar você, quando você ficar velhinho, como você fez com meu avô. Aí o pai parou para refletir como a nora e trouxe o senhor de volta para dentro de casa, para o aconchego familiar, da onde ele não deveria ter saído. Então, muitas vezes acontece isso. Se nós formos nos abrigos aqui em Campos, né, visitar, nós vamos encontrar todos eles totalmente isolados. Não aparece ninguém. Como que eles ficam satisfeitos com aquele momento? Quanta gratidão eles têm pelaquela pessoa que eles nem conhecem. E eles dizem: meus filhos são ingratos para comigo, meus filhos não cuidam de mim. Então, isso muitas vezes já vem de encarnações passadas, de vidas passadas, mas que nós temos que nos corrigir. Nós temos que procurar nos melhorarmos interiormente, largando ódio, raiva, rancor, tudo quanto é coisa de mal de lado. E no livro dos Espíritos nos diz, no livro 4, Penas e Gozos Terrenos, na pergunta 937, os Espíritos nos diz: a ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações
insensíveis como o seu próprio. Então ele é uma pessoa egoísta e que mais tarde ele vai pagar por aquele egoísmo dele, né? Porque ele deixou de fazer o bem, ele deixou aquela oportunidade, porque todos nós sabemos, de acordo com uma das perguntas do Livro dos Espíritos, que Kardec faz, os Espíritos respondem que nós fazemos as nossas escolhas do outro lado, e aqui são as consequências. Então, muitas consequências de nossas vidas são coisas que nós trazemos já de vidas passadas, mas muitas consequências nós fizemos aqui, nesta encarnação. Por quê? Porque eu vejo fulano fazendo isso assim, então eu vou fazer também. Nós não podemos seguir. Cada um tem o seu modo de agir, o seu modo de pensar. E aí a ingratidão, se está ao lado do egoísmo, vai predominar, vai aparecer em todo o meio social. Esse sentimento de ingratidão. E quando nós, muitas vezes, na nossa trajetória, passamos por esses momentos, nós trazemos internamente o desprezo pelas pessoas, aquela raiva, aquela tristeza, porque nós não sabemos aqui que estamos assim. Hoje nós estávamos num local, estávamos num salão, só tínhamos nós e a moça que estava fazendo a nossa unha. E chegou uma senhora de uma outra religião e começou falando daí a 15 minutos. De início, achamos que ela estava falando que é da mesma religião da outra, né? Ela está se referindo à outra, falando da ingratidão do ex-marido, mas que ela tem que conviver com ele no mesmo lar. Já está até divorciada, mas ela não pode sair porque ela não tem para onde ir, ela tem que ficar com as duas filhas, que já estão adultas, uma casou-se e tem as outras duas. E ela começou contando. Chegou um determinado ponto, eu falei, peraí, né? Ela não está falando com a moça não, que a moça nem levantava a cabeça. Ela está falando com você, e você não está dando atenção a ela. Passa a ouvir. Aí eu passei a ouvi-la, né? E de vez em quando falava alguma coisa. Então, assim, o sentimento que nós devemos ter para com as pessoas. Se no momento eu ficasse com raiva, com ódio, mas que enjoo, eu vim fazer minha unha e ainda tenho que ficar ouvindo essa senhora falando no meu ouvido, coisa. Ela me contou em 1h e 15 minutos a vida dela, da infância até agora, todinha, com os pormenores. Então, a necessidade que muitas vezes a pessoa tem de encontrar alguém para escutar. Agora, se eu estivesse com raiva, então eu estivesse com boa vontade, poderia simplesmente, tá, eu estou ouvindo, e deixar de mão, não é? Mas nós já temos que ter essa maturidade, de que nós não podemos seguir por esse caminho. E Joana de Ângeles nos mostra que, mesmo na época de Jesus, houve pessoas ingratas para com ele. Porque nós achamos, eu não posso passar por isso, não quero que ninguém seja ingrato a mim. Na época de Cristo, não teve ninguém que foi ingrato a ele? Será que nós lembramos? Será que Judas foi ingrato a ele? O que nós podemos pensar? Nos diz Joana de Ângeles, em 2 livros, tanto no Otimismo como no livro Vidas Vazias, que no Otimismo, capítulo 17, e no Vidas Vazias, no capítulo 13, ela cita Judas e Pedro. Judas demonstrava amar o Mestre, né? Mas deixou-se arrastar pelas aflições que o perturbavam, e ingrato entregou Jesus. E aí ela torna a falar, que no livro Vidas Vazias, que a ingratidão de Judas
que recebeu as variadas demonstrações de ternura e afetividade, ele vendeu Cristo, né, para lucrar as moedas da traição. Mas logo depois ele cai em si. E aí ele se suicida. Né? Naquele momento que ele amava o Cristo, mas ele se viu empolgado, né, com todas aquelas coisas, então ele foi avisado por Jesus, mas ele não escutou. E aí ele se tornou ingrato a Jesus naquele momento. E quando ele se arrepende, ele procura o caminho do suicídio. Foi correto o que ele fez? Não. Porque como que nós vamos procurar um outro caminho que vai trazer consequências bem piores para nós? Porque quando nós nos arrependemos, que nós fomos ingratos com alguém e seguimos em frente tentando nos modificar, tentando mostrar para a pessoa, pedir desculpa, fazer alguma coisa que ela possa entender, tudo bem, mas apanharmos e nos suicidarmos se torna algo bem pior do que aquilo que nós já fizemos. Então, nós temos que saber das consequências que nós passamos do outro lado. Hoje, ele já é um espírito regenerado, ele já entendeu tudo, né? E caminha junto com Cristo. E Pedro? Pedro era devotado, mas invigilante, tombado nas malhas de cruéis obsessões espirituais, negou Jesus. Então, ele nega Jesus, por quê? 3 vezes, apesar de ser advertido, mas era ainda, trazia o egoísmo no seu caráter, porque não adianta nós falarmos assim, nós vamos modificar fulano, nós não vamos modificar ninguém, nós vamos exemplificar, nós vamos ajudar, porque quando os nossos filhos chegam para nós temos sempre que lembrar de que eles são nossos filhos, mas primeiramente somos irmãos, porque temos um Pai maior que é Deus. Então nós não vamos tentar, você tem que seguir isso aqui porque eu quero assim, porque não vai acontecer. Nós temos que ir trabalhando aquela alma, moldando aquela alma, de acordo com os nossos ensinamentos, com os ensinamentos espíritas, se somos espíritas, ou se somos de outra religião, ir exemplificando, para que ele possa se modificar. Então, Pedro, ele trazia esse egoísmo, né, esse caráter egoísta. Então, ele nega Jesus 3 vezes. Nós vivemos negando Jesus a vida inteira e continuamos. Por que nós estamos sofrendo? Por que nós estamos ainda num mundo de provas e expiações, passando para a regeneração? Não sabemos ainda há quanto tempo falta, e falta muito, de acordo com os espíritos. Nós saímos do mundo primitivo, estamos no segundo. Então, provas e expiações. Para chegarmos ao terceiro, ainda falta, porque a caminhada é longa. E nós ficamos a perguntar, como que Jesus reagiu? Será que Jesus ficou aborrecido com eles? Jesus avisou para eles. Jesus é o modelo para todos nós. Está lá na pergunta 625, do livro dos Espíritos. Então, se ele é o modelo, em momento algum ele ia dizer para Pedro, ou para Judas, ou para outro qualquer, você fez isto contra mim. Não. Ele perdoou e seguiu a sua caminhada, o que nós não conseguimos ainda na nossa evolução fazermos. Então, nós temos que deixar a ingratidão de lado e passarmos para a gratidão. A gratidão é um sentimento que também já vem em nós, só que ele é positivo. A ingratidão é negativo. Muitas vezes da ingratidão, nós podemos tirar pontos positivos para nós. Fulano foi ingrato comigo. Mas qual a lição que eu posso tirar dessa ingratidão? Ele foi ingrato porque eu arranjei um emprego para ele, nós fizemos
ajudamos lá em alguma coisa. Não, ele foi ingrato. Ele ainda está naquele nível. Nós, se já conseguimos entender, temos que agradecer aquela oportunidade que Deus nos deu de ajudar aquele nosso semelhante. E não ficarmos, fulano foi muito ingrato comigo, o que eu vou fazer? Que é isso, gente? Nós já temos conhecimento, nós já estudamos, já estamos estudando, já temos várias vidas, várias existências passadas, teremos outras. Isso aqui é apenas um curto tempo que nós estamos. Então, uma existência que pode durar 100, cento e poucos anos, como pode durar menos? Há pouco tempo nós fomos a um velório de uma senhora com 94 anos. E meu marido tinha dito assim: Anilda, essa noite eu sonhei com um velório de uma criança, uma urna pequenininha. Será que tem alguém para desencarnar criança ainda? Só quem sabe é Deus, né? Cada um de nós tem uma senha. E a senha nossa nós não podemos mudar de lugar, né? De espécie alguma, a não ser que tenha moratória. Mas se não tiver, vamos ter que caminhar na senha. Não sabemos a hora que nós vamos. E nós fomos para o velório. Em determinada hora, eu saí, vim para ficar do lado dele. Aí veio o senhor com um carrinho para passar, pedindo licença. Eu só vi as grinaldas. E ele também. Eu falei assim, olha, pensei, né? Pensamos, o carrinho só para levar grinaldas. Daqui a pouco, quando passa por nós, lá ia a urna pequenininha. Eu falei assim, você está vendo o seu sonho de ontem à noite? Olha aí, a realidade. Nós viemos a um velório de outra pessoa. E você teve a visão, talvez, desse aqui, né? Então, são as coisas que nós temos que agradecer e seguir na nossa jornada. Então, a gratidão, se nós apanharmos o dicionário, ele vai dizer lá que é uma qualidade, é um conhecimento que nós temos, né? Que é o contrário da ingratidão. Mas se nós nos aprofundarmos na doutrina espírita, nós vamos encontrar no livro Expiação, no capítulo Despertar para uma Alma, Aureliano Gurjão nos diz que a gratidão por nosso Criador é a prece mais legítima que se lhe pode fazer. Então, a nossa gratidão para o nosso Criador é a prece mais legítima. Quem é o nosso Criador? Deus. Então, é a prece que nós dirigimos a Ele, mas não é aquela prece dos lábios, aquela prece que nós fazemos muitas vezes, ou na hora de deitar, ou na hora que levantamos, ou fazemos durante o dia de qualquer jeito, porque, eu tive um momentinho agora, vou fazer logo a minha prece para ficar livre. Não é isso. É nós nos dedicarmos àquela prece que nós vamos fazer, mas do íntimo de nós. Nós podemos estar em oração no nosso local de trabalho, dentro da nossa casa, em qualquer lugar com o pensamento voltado para Deus em uma legítima prece. E Joana de Anjos, no seu livro Psicologia da Gratidão, ela nos fala que o despertamento para a gratidão inicia-se por uma forma de louvar a tudo e a todos. Quer dizer, de louvar, de exaltar a tudo e a todos. Então, ter gratidão não somente pelo ser humano, mas ter gratidão pelos animais, pelas flores, por toda a natureza. Porque nós poderíamos construir essa natureza que nós desfrutamos? Impossível, né? Deus nos deu a inteligência, sim, utilizamos dela, mas para fazer tudo isto é impossível. Como que nós iríamos criar o mar? Nós ficamos olhando o mar, quanta coisa bela nós podemos tirar, quantas lições nós podemos tirar dali. Nós teríamos condições de criar o mar? Não. Nós temos condições de plantar uma mudinha de planta, né? Ela vai vingar ou não, vai depender do cuidado que nós vamos ter, para que ela se torne uma árvore. Mas é criação de Deus. Então, nós temos que ter gratidão a todos.
E refletindo nisso, nós vamos ver no capítulo, nós já falamos da importância de Jesus, né? Então nós vamos ver ainda nesse capítulo 1 da Psicologia da Gratidão, que nós estamos estudando, começamos ontem estudando com Jane, esse livro da série de Joana de Anjos, a Maria de Nazaré, que ela dá como exemplo Francisco de Assis. Francisco de Assis tinha gratidão a todos e a tudo, né? Ele foi um santo considerado seráfico, que ao atingir o estado luminoso, né, de imediato, exaltou na sua volata de gratidão, ora doce, ora suave, o hino em favor de todas as criaturas. A volata são as músicas que ele fazia. Nós sabemos que Francisco de Assis era filho de uma família rica, né? E que depois, de um determinado tempo, resolveu a seguir a parte religiosa. E quantas coisas ele fez pelo próximo? Ele perdeu a visão, ele se tornou leproso e tantas outras coisas, mas sempre trabalhando com gratidão a tudo. Aí, então ela vem colocando o hino que ele fazia em favor a todas as criaturas, irmão Sol, irmão Lua, a irmã Chuva, vegetais, animais, e tudo quanto vibra e glorifica o Criador. A gratidão legítima é preciso que haja no íntimo do ser humano um encanto pela vida, que veja as coisas com um olhar doce e consiga compreender a magia de existir. Então, para nós seguirmos o caminho da gratidão, é preciso que nós possamos combater a ingratidão. E esse livro dela é todo falando da gratidão que nós devemos ter a todos os instantes, com tudo. Não é somente direcionada ao ser humano, mas também a todos. Quantas vezes hoje está fazendo frio, aí nós achamos ruim porque está frio. Estamos sendo ingratos a Deus. Aí amanhã, amanhece chovendo. Mas eu ia fazer isso assim. Não posso fazer porque está chovendo. Achamos ruim. Estamos sendo ingratos. Se faz sol, mas está fazendo um sol muito forte, é muito calor. Estamos sendo ingratos. Onde está a nossa gratidão, a nossa prece legítima para com o Senhor? Nós deixamos de lado, porque somos criaturas imperfeitas e não procuramos ainda a nossa transformação interior, porque o dia que nós começarmos a nos transformarmos interiormente, nós vamos deixar a ansiedade de lado, a depressão, o estresse, tudo. Mas tudo isso vai ser feito, mas numa existência? Não vai ser nenhuma existência. Vai ser ao longo das várias existências que ainda teremos. Porque nós já conhecemos o Cristo. Nós já temos algum começo. Nós estamos estudando. Então temos que dar continuidade aos estudos. Não é abandonarmos pelo caminho e, fulano faz, outro vem e faz. Não, vamos cumprir com as nossas tarefas, né? E aí, no livro Antologia da Espiritualidade, Maria Dolores, né? Maria Dolores ela sempre dá umas poesias interessantes, dava por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, e agora ela tem, essa aqui foi Francisco Cândido Xavier, e ela tem dado, né, também através de Divaldo. Se não me engano, ela se comunica uma vez por ano através de Divaldo, dando a sua mensagem. Gratidão. Agradeço, alma irmã, por tudo que me deste, o auxílio fraternal, generoso e sem preço, o teto, o lume, o prato, o reconforto, a veste. Tudo isso agradeço.
sobretudo alma boa. Deus te compense o coração amigo, por teu olhar de paz que me alenta e abençoa na estrada em que prossigo. Viste-me em solidão, esperança caída sem ninguém, deste-me apoio com teu braço, irmão, ergui-me de alma nova para o bem. Não há palavra com que te defina o reconhecimento que me invade, ao sentir-te ao amparo a presença divina da celeste bondade. Deus te guarde no excelso resplendor da luz com que me aquece todo ser, porque me refizeste a certeza do amor, a bênção de servir e a força de viver. Então, nós podemos ajudar a qualquer semelhante nosso a se melhorar. E não ficarmos esperando que ele demonstre a gratidão para conosco. Nós é que temos que demonstrar a gratidão pela oportunidade que o Pai Celestial está nos dando de fazer aquilo em benefício dos nossos semelhantes. Como aquele caso que passou no Domingo Espetacular, não sei se vocês assistiram, Marina Silva de Manaus, ou Marina Silva do Amazonas, é uma coisa assim, o apelido dela. Era uma senhora que perdeu o filho foi assassinado, e ela aí teve uma descompensação, ela foi para as drogas, bebia e vivia dançando nos bares, né? E as pessoas olhando, achando aquilo ali. E uma determinada música que ela cantou, dançava, uma música estrangeira, viralizou nas redes sociais, até que apanharam, trouxeram para São Paulo, se não me engano, ela foi cuidada. Hoje, você olha o vídeo que viralizou, ela magrinha, sequinha, dançando, porque era o único jeito que ela tinha de extravasar toda a tristeza dela, tudo aquilo que ela passou na vida. Da Marina, que ela é hoje, ela deixou os vícios, se tornou religiosa, por enquanto não conseguiu trabalho, mas está morando com a irmã, e ela agradece a Deus e as pessoas que fizeram com que ela se regenerasse. Então isso é gratidão. Não é nós esperarmos que ninguém seja grato a nós. Vamos fazer desinteressadamente, porque é isto que Jesus nos ensinou, nos ensina e sempre nos ensinará. Que Deus nos abençoe. Agradecemos mais uma vez a Nilda pelos esclarecimentos. E só lembrar, né, que às vezes a gente se decepciona porque a gente cria expectativa, né, das pessoas. A gente faz e cria uma expectativa de que aquilo vai ser reconhecido, e quando isso não acontece, a gente se decepciona. Mas é o que ela falou muito bem. Vamos fazer o bem sem olhar a quem. Amigos, nós vamos divulgar então aqueles companheiros que estarão de serviço na próxima quinta-feira, dia 8. Dirigente Sheila Areias, Rosane na leitura e Caroline, nossa companheira aqui da casa, que estará na palestra e na pregação. Lembrando também que os nossos estudos do Evangelho aos sábados, além da mocidade, né, Lucas, às 15 horas, né, que estamos aqui reunindo, tentando retomar a nossa mocidade. Então, às 17 horas, o estudo do Evangelho, Neuza vai estar conosco, né, às 17 horas, repetindo, com o trecho de Mateus, capítulo 5, de 1 a meia dúzia, certinho? Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos, vamos entoar um hino e fazermos a nossa prece de encerramento. Eu te agradeço, Senhor,
Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasci. Eu sol que desponta em minha janela, os teus lábios e abraços. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo bom instrumento divino do bem, trabalho em busca da paz. Lá pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Lá pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir caminho da perfeição. Jesus, nosso amigo, nosso mestre, Araci, nossa patrona, orientadora, aos nossos espíritos amigos que estão conosco, estamos agradecendo por mais esta reunião em nossa casa, por toda a tarefa que certamente, através das nossas vibrações nesse momento, pelas nossas reflexões, que após ouvirmos esses ensinamentos, possamos gradativamente irmos nos transformando, nos modificando, seguindo as pegadas do Mestre. Pedimos a assistência para todos que irão ser beneficiados pelos passes, pelos nossos médios passistas, e que o Mestre Jesus possa nos acompanhar de retorno aos nossos lares e lá permanecendo junto com aqueles irmãos, nossos familiares, nos nossos ambientes de trabalho, possam permanecer conosco. E assim, Pai, agradecemos por tudo, que Tua paz, Teu amor, fique sempre em nossos corações, hoje, agora e sempre, que assim seja.